uma falsa santidade, um falso conhecimento. Será que realmente nós acreditamos na volta de Jesus? Isso é fato, então. Ela morreu com dívidas. Quanto Ellen White recebia de royalties? Igrejas inteiras e seus pastores se perderão. E chegamos ao último episódio desta série sobre críticas a Ellen White. Que pena, né? Mas, por outro lado, eu tenho certeza que foi muito proveitoso, produtivo para você. A gente espera realmente que você tenha crescido com essa experiência e que talvez isso tenha te motivado a pesquisar mais sobre o assunto, ler mais os livros de Ellen White. São tantos materiais que estão disponíveis em livros impressos, como os que nós publicamos aqui na Casa Publicadora Brasileira, mas também que estão disponíveis em outros canais que nós divulgamos aqui ao longo desta semana, em sites, aplicativos e outras ferramentas, plataformas. Seja muito bem-vindo a este último tema, cuja pergunta você já percebeu aí, uma pergunta instigante. Ellen White, será que Ellen White enriqueceu como resultado de suas publicações? Será que ela enriqueceu a partir dos direitos autorais recebidos com base nessas obras? Bem, para responder esta pergunta, nós temos dois amigos que voltaram ao nosso programa. Pastor Jonatas Leal. Pastor Jonatas, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Na verdade, você é o organizador da coisa, né? Também. Também. Muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez aqui com vocês. Eu quero aproveitar a ocasião para agradecer, né? Agradecer, quem sabe em primeiro lugar, ao público, né, que esteve conosco durante essa semana. Eu espero que vocês tenham apreciado muito, né, essas discussões, esses diálogos que nós tivemos aqui. Tudo o que aconteceu aqui é para alcançar você, é para que nós pudéssemos estar aí no seu dispositivo, na sua casa, na sua televisão, de alguma maneira informando, motivando, encorajando, né, e desconstruindo, né, esses mitos que foram criados ao longo da história. Quero agradecer também a Casa Publicadora Brasileira, né? Esse na verdade, uma iniciativa conjunta, né? É uma cooperação entre a Divisão Sul-Americana e a Casa Publicadora Brasileira, que proporciona os meios, esse espaço maravilhoso, essa equipe maravilhosa que você não está vendo, mas a gente está vendo aqui nesse momento. Eles não aparecem na câmera, mas estão fazendo um trabalho excelente, então a gente agradece muito mesmo, né? A Casa Publicadora Brasileira, os seus servidores e como realmente a igreja na América do Sul, especialmente no Brasil, tem sido abençoada, né, pelo trabalho da Casa Publicadora Brasileira. Então, muito obrigado. Também a Divisão Sul-Americana, que nos proporciona os meios também para que isso aconteça. E então, muito obrigado. Tenho muita gratidão no coração. Muito bom. Para a gente é um privilégio, uma alegria a gente contar com essa parceria, né? Como nós dissemos no primeiro episódio, já é o terceiro ano que a gente participa também dessa iniciativa e tem sido muito bom. Para a nossa instituição e para a gente também que tem participado. Toda boa tradição deve continuar, não acham? Muito bom. Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa e agora chegando, né, na minha primeira participação, já nesse momento diferente, né, nessa nova proposta. Então, muito, muito obrigado. Perfeito. Para quem talvez não tenha acompanhado outros episódios, o senhor coordena os seminários latino-americanos de teologia. São 8 seminários que a igreja tem espalhados, né, por países aqui do nosso continente, né? É verdade. Além de coordenar a área de Espírito e Profecia na divisão. Né? São 4 seminários aqui no Brasil, né, e 4 seminários no mundo de fala hispana, né? E temos o privilégio também de atuar como diretor de Espírito e Profecia, onde a gente incentiva, motiva, capacita, né, as pessoas a entender cada vez melhor o dom de profecia. Perfeito. Nós recebemos também mais uma vez, é um privilégio, pastor Guilherme Brasil de Souza. Seja muito bem-vindo, vem lá do IAN, onde você coordena o Centro de Pesquisas Ellen G. White, além de ser professor também no nosso seminário, né? Isso. Muito obrigado aí pelo convite. Excelente. Pastor André Oliveira, que coordena aqui na CPB
Os livros de Ellen White, essa editoria, uma editoria muito importante, que tem feito trabalhos como o que nós temos divulgado aqui ao longo da semana, como a atualização dessa grande coleção de 63 volumes dos escritos de Ellen White. É um trabalho muito estratégico que é feito, importantíssimo aqui para a nossa instituição, né? Exatamente. São livros que nos ajudam a chegar mais perto de Deus e da sua palavra, né? Então é um privilégio para nós aqui traduzir e editorar esses livros que estão à disposição aí. Inclusive, nessa semana estamos destacando alguns deles, né, Tonete? Excelente. E para mim é um sentimento de muita alegria de poder participar junto contigo aqui da mediação, né, do nosso programa ao longo desta semana. Muito bem. O pessoal da produção está dizendo que eu estou batendo muito aqui, então vocês me ajudem aqui, me policiem, beleza? Para que não saia ruído para você que está aí em casa, me perdoe, né? São os tiques aqui, enfim, que a gente vai tendo, mas me ajudem, combinado? Combinado. Sim. Beleza. Eu Então, acho tá que bom. você precisa de algum conselho de Ellen White. É verdade. Mas que seja algo que ela realmente tenha dito, viu? Certamente. Algo que ela tenha dito. Muito bem, e aí? Ellen White enriqueceu realmente como fruto das suas publicações. Nós sabemos que ela escreveu muitos e muitos livros, uma autora muito prolífica, né? A base para essas alegações, essas acusações, ou isso também é um mito que precisa ser desconstruído? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que considerar quando nós nos deparamos com essa alegação é, primeiro, que tipo de pessoa foi Ellen White, que tipo de mulher foi Ellen White. E quando nós nos deparamos, né, com a sua vida, com a sua obra, nós vemos uma mulher que era extremamente generosa. A sua vida era uma vida caracterizada pela filantropia, né, desde o início ali do movimento adventista, e ela era uma pessoa que acreditava, né, que tudo que ela recebia era um dom de Deus. Ela se via como uma mordoma daquilo que Deus havia concedido a ela. Não só o dom do Espírito de Profecia, mas também os recursos que Deus havia ali concedido por meio, né, das publicações. E tem alguns pontos que é importante considerarmos. Eu acho que o primeiro são algumas das vidas, né, que ela abençoou. Talvez a mais famosa, ou mais conhecida, até mesmo fora da igreja, era um jovem chamado John Harvey Kellogg, que foi um médico, e sabemos que até hoje medicina é um curso caro, e alguém que passou tempo convivendo, né, com a família White, teve apoio, né, tanto não só nas ideias de reforma de saúde, mas também até financeiro para custear, né, os seus estudos. Existem outras histórias, por exemplo, que poderíamos falar, né, seria mais um podcast só te falando das vidas que foram abençoadas por ela. Teve dois irmãos que estavam na Austrália precisando de recursos, e ela doou $2.000 dos royalties dela. E lembrando, né, vamos ter perspectiva que $2.000 em 1990 era muito mais do que hoje, né? Seria o equivalente, né, um quarto, um terço de uma casa, seria uma faculdade hoje, o equivalente. Então, tudo foi isso, são só exemplos, e também temos que puxar que o dinheiro que ela recebia desses royalties, desse material, esse dinheiro era reinvestido, não só para abençoar essas vidas e também na construção, né, da igreja, mas também custear as produções do livro, né? Nós estamos aqui na Casa Publicadora e vocês sabem mais do que eu o trabalho que leva, e não era diferente no século XIX, os gastos, né, com prelo, com a impressão dos livros. Então, pelo contrário, era uma mulher extremamente empreendedora e comprometida em usar os seus recursos para espalhar o amor de Jesus. Os próprios críticos precisam admitir, eles admitem, né, que Ellen White nunca viveu uma vida extravagante. E ela, claro, com a venda dos livros, a sua família poderia realmente ser uma família de grandes meios, né? Porque ela desde aquela época, uma mulher que vendeu muitos livros, né? Ela é a autora mais traduzida, né? Mas o fato é que
ela não teve uma vida extravagante, né? Não viveu em casas suntuosas. E por quê? Exatamente pelo que o Guilherme, né, o pastor Guilherme acabou de colocar aqui. O que ela ganhava, ela reinvestia, porque o que ela queria era que a mensagem do evangelho fosse pregada, e a volta de Jesus fosse propagada também através dos seus livros, né? Então ela reinvestia esse valor e também ajudava muitas pessoas, né? Há testemunhas oculares abundantes sobre isso. Olha, Tonete, a gente fica até impressionado com algumas acusações, né, pastor? Porque veja bem, como uma vida abnegada, como uma vida sacrificada, dedicada, poderia combinar exatamente com essa acusação de avareza, desonestidade, né? Então, é algo assim que chega a deixar a gente assustado, né? Ou seja, uma mulher que fez viagens na neve, passou frio, deixou os filhos muitas vezes com amigos, né? Para poder se dedicar à obra de Deus, e não usufruiu de coisas que ela poderia ter recebido da igreja. Ao contrário, ela patrocinou, como você mencionou, né? Exatamente. Ela ajudou pessoas ali, né? Então isso até nos deixa impressionados, né? Esse tipo de acusação, né? Nós temos enfatizado aqui a cada episódio que não há nada escondido em relação à vida de Ellen White, aos seus escritos, enfim, nada disso. E uma pergunta que eu queria fazer nesse sentido, enfim, se há informações a respeito de quanto Ellen White recebia de royalties, de direito autoral. Sim. Ela recebia 10% de direitos autorais, e esse valor era um valor que era usado, como nós falamos aqui, era reinvestido, né? Investia novamente para que ela pudesse continuar publicando, né? E alguns podem até mencionar assim, ora, mas você imagina João, né, Jeremias, esses profetas, Isaías, Paulo, né, cobrando royalties, né? De fato, nós não imaginamos, mas nós precisamos também nos lembrar que eles viveram no primeiro século, no caso do Novo Testamento, né? Autores do Novo Testamento, no primeiro século da nossa era, né? O que acontece é que no ministério de Ellen White a situação era completamente diferente. No tempo dela, né, você tinha os gastos com a impressão, distribuição, as leis de direitos autorais, e diferente de outros, né, ela lidava com esses gastos propriamente, ela não deixava isso nas mãos da igreja. Então esse dinheiro, 10% que ela recebia, ela ou investia para que você tivesse mais equipamentos, mais pessoas envolvidas, né, ou ela doava, né, ajudou muitas pessoas na igreja. Então, certamente, se João tivesse escrito Apocalipse hoje, ele teria que entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira, né, e saber quanto que é o custo para produzir. Tem papel, tem todo um processo, e isso teria um custo, né, e é o caso aqui, no caso de Ellen White. Ela também usou de maneira sábia, né, entendendo que ela era, como mensageira do Senhor, ela tinha essa consciência como mordoma, ela estava administrando, né, um bem que pertencia ao Senhor, né, e a vida dela acaba sendo um testemunho disso, né, porque no final da vida, né, Guilherme, ela acabou morrendo não com dinheiro sobrando no banco, pelo contrário, até com uma certa dívida, e alguns até questionam isso. Isso é fato, então. Ela morreu com dívidas. Ela morreu com dívidas, mas que tipo de dívidas eram essas? Acho que isso aqui é importante, né? Porque se Ellen White morre com dívidas, ela estaria contradizendo aquilo que ela mesma, né, falou em diversas ocasiões. De poupar, enfim, economizar. Exatamente. De evitar as dívidas, né? Então, quais foram essas dívidas? Responder essas eu acho perguntas, que vale então. a pena. E antes de entrar nessa questão da dívida, eu só queria dizer que eu consigo imaginar o apóstolo Paulo cobrando uns 10%, né? O apóstolo Paulo que fala que o trabalhador é digno de seu salário. Então existe um princípio bíblico que aqueles que vivem e trabalham do evangelho também têm o direito de serem remunerados, né? E quanto à questão da dívida, como foi mencionado aqui, pelo pastor Jonatas, ela de fato, os dados oficiais eu tenho aqui é de que ela estava com um saldo, um déficit de $2.201,83. 21 mil, 21 né? mil, perdão. 21.201 dólares, né? 21 mil dólares aproximadamente. E
era esse déficit, né, era com subtração, né, dos seus ativos e passivos, que dava ali em torno de 87 mil, menos 66 mil, e resultou aí nesse saldo. Mas o que não se leva em conta é que este déficit era excluindo, né, os royalties e as publicações, e o dinheiro, né, que veio da publicação dos seus livros. E como aconteceu após a sua morte, aquele dinheiro entrou, né, na conta e quitou aquela dívida, e não foi para ela. Esse dinheiro voltou, o saldo que sobrou está agora, né, no Centro White, e foi para a obra das suas publicações. Perfeito. E ela precisava fazer empréstimos? Assim como as pessoas fazem empréstimos hoje para financiar um projeto, Ellen White também e os pioneiros fizeram isso para promover a obra das publicações? Sem dúvida, né? O que prova também que Ellen White não enriqueceu como fruto do seu trabalho, porque se ela tivesse enriquecido, ela jamais precisaria de um empréstimo, né? Então esses empréstimos sim eram feitos e eles eram pagos à medida que os livros iam sendo vendidos. E é exatamente por isso que você tem esse déficit no final da vida dela. Lembra que nós comentamos que os últimos anos dela foram anos muito extremamente produtivos. Mas esse valor, não sei se nós poderíamos chamar de dívida necessariamente, porque é como, por exemplo, quando a casa publicadora fez produziu esse livro, houve um investimento, né? Mas depois esse investimento que foi feito, ele dá o retorno e esses gastos eles são então acertados, né? É o que acontece aqui também no final da vida dela. Então havia empréstimos para isso e também empréstimos para compras de terra também. Quando a Ellen White voltou da Austrália, ela foi para Santa Helena, numa localidade chamada Elmshaven. Tem uma acusação sobre uma especulação, né, em relação a esse terreno, né? Exatamente, né? Como se ela tivesse ali fazendo especulação imobiliária, né? De fato, essa propriedade custava $8 mil na época, só que desses $8 mil, $5 mil era empréstimo, onde ela ia amortizando à medida que o tempo ia passando, né? Na verdade, desses 200 acres, que realmente parece ser bastante, apenas 80 eram usáveis, porque 120 estavam numa encosta de uma montanha e foram compradas a preço assim de banana. De banana. Como dizem lá na minha terra, pirambeira, né? Pirambeira. Umas pirambeiras. Exatamente. Então, no restante dos acres, então, ela tinha uma casa, era uma casa grande, porque ela acomodava muitos assistentes também junto com ela, que contribuíam para o trabalho dela, né? Fez uma casa também para outros assistentes ali, e era a propriedade que ela acabou os seus dias, né? Então, sem nenhuma extravagância, sem nenhum exagero, ela então administrou de maneira sábia, né, esses recursos. Uma coisa que eu achei interessante é que a troca, houve uma permuta, né, de parte dessa propriedade por lotes, vamos dizer assim, na cidade de Santa Helena. E que uma das razões principais de ter havido essa troca foi porque, algum tempo depois, Ellen White doou terreno para a construção da escola de Santa Helena e um pouco depois para a construção da igreja também, de um templo ali. Então, percebemos aí esse princípio da generosidade, né? Exatamente. As atitudes filantrópicas. Ou seja, Ellen White, ela não fez nenhum empréstimo ou não entrou em nenhuma dívida por uma questão de má gestão das suas próprias finanças pessoais, né? Ou seja, ela sempre estava pensando em investir na obra de Deus, né? Ou seja, financiando projetos de publicação, sustentando missionários, ou seja, ela confiava que Deus proveria, né? E isso nos faz lembrar do texto de 1 Coríntios 4:7, né? Nada temos senão o que recebemos do céu, né? Ou seja, a dívida dela, em algum momento, foi um empréstimo para o reino de Deus, não foi um resultado de uma ganância, né, ou de uma má administração da parte dela, né? Isso é muito importante, né? E também é importante salientar que o dinheiro em si não é mal, né? A Bíblia fala o amor ao dinheiro. E nos próprios escritos de Ellen White, ela não indica que o dinheiro em si seja ruim, né? A forma, talvez como o dinheiro é acumulado, mas o dinheiro em si, o investimento, o empreendedorismo com base em princípios bíblicos, né, está dentro
dos padrões da Bíblia. Sem dúvida, a maneira como Ellen White lidou com as suas próprias finanças é mais um testemunho de uma mulher, né, que tinha uma visão espiritual extremamente elevada, né? Alguém que dedicou a sua vida, a vida de sua família completamente para a pregação do reino de Deus. Isso me faz lembrar não apenas da história de Ellen White, mas a história dos nossos pioneiros, né? Realmente foram pessoas que se sacrificaram, porque eles acreditavam naquilo que eles pregavam. Eu fico pensando às vezes, nós, cristãos adventistas do século XXI, será que realmente nós acreditamos na volta de Jesus como nós? Porque eu acho assim, se nós realmente acreditássemos, eu acho que quando nós acreditamos, nós realmente lidaríamos com as nossas finanças de uma maneira diferente, né? Investindo no reino de Deus, né? E não apenas em nós mesmos. Então fica essa reflexão, porque quando a gente olha a vida dos pioneiros, desde o início, foram pessoas que se comprometeram, né? Se entregaram inteiramente para o Senhor. Não apenas os seus dons, seus talentos, mas o seu bolso também, né? As suas finanças, investindo, porque eles realmente acreditavam naquilo que eles pregavam. Excelente. Muito bom. Nosso tempo passou rápido aqui. A gente vai precisar fazer uma pequena pausa para compartilhar algo importante com você que está acompanhando a gente aí em casa. Quer conhecer mais sobre a vida e os escritos de Ellen White? Visite ellenwhite.cpb.com.br, o portal oficial da CPB com conteúdos em português. Acesse também egwritings.org com os escritos completos de Ellen White em diversos idiomas e conheça o centrowhite.org.br com materiais históricos e estudos aprofundados. Também nós temos o app Bible Plan, onde você pode estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos de uma forma prática e fácil. E para manter atualizado sobre os assuntos da Igreja Adventista, acesse revistaadventista.com.br. Bom, além de compartilharmos aí mais uma vez essas ferramentas que são muito úteis para o estudo dos escritos de Ellen White e que são gratuitas, nós queremos trazer aqui também o quadro Disse ou Não Disse, que tem marcado os nossos episódios aqui do nosso videocast. Bom, e o que nós temos para hoje são algumas informações, algumas supostas declarações de Ellen White, e vamos confirmar aqui se realmente ela disse ou não disse. A primeira delas, será que ela falou que os salvos seriam aqueles que frequentam os cultos de quarta-feira? Vocês já ouviram, aliás, alguém fazendo essa afirmação? Sim, já ouvi por aí. Interessante. Será que é verdadeira? Olha só. Essa declaração, ela não foi feita por Ellen White. Mas Ellen White, no livro Caminho a Cristo, veja o que ela afirmou. E alguns usam esse texto para poder argumentar que esse seria um fato. Olha só, ela diz assim, abre aspas aqui para ela. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, né? Como nós costumamos chamar os cultos de quarta-feira, né? Fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por receber todos os benefícios que possam obter. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu, né? Claro que é importante a gente frequentar todos os cultos, né? Inclusive os cultos de quarta-feira. Mas será que ela afirmou que esse seria um ponto de salvação? Eu creio que não, né? Não. Então, eu não sei se nós chegaríamos a 144 mil, né? É verdade. O fato é que, claro, isso não quer dizer que, como você disse, né, que é importante. Eu acho que realmente aqueles que estão buscando a salvação, que estão buscando comunhão com Deus, vão aproveitar cada oportunidade. Exatamente. Os cultos de oração não é diferente. E é um dos cultos, embora o número nós sabemos seja pequeno daqueles que realmente frequentam os cultos de quarta-feira, mas é um culto muito abençoado. Um momento de compartilhar ali os pedidos de oração, testemunhos, estudo da Bíblia. Então fica um incentivo também para que as pessoas
que estão nos assistindo, se não conhecem, talvez, por não serem membros da Igreja Adventista, fica o nosso convite para que você participe também desses momentos e seja abençoado pelos cultos de quarta-feira. Tem um outro aqui, mais? né? Mais um aqui. Último episódio, né? Vamos colocar aqui duas. Dizem que duas ela frases. afirmou: igrejas inteiras e seus pastores se perderão. Ela disse ou não disse? E aí, pastor André? Ela não disse, Pastor né? Jonatas? Não Guilherme? disse. O que ela diz é que no processo de sacudidura, né, muitas pessoas se desligariam da igreja, pessoas de talento, né, na separação do joio do trigo, mas ao mesmo tempo ela também diz que nesse mesmo processo, né, muitas pessoas seriam acolhidas, né, no reino de Deus, né, que seriam chamadas, né, para compor o povo de Deus, né. Então, essa que é a realidade, né. Perfeito. Enfim, foi um exercício interessante, né, que nós fizemos aqui, e eu acho que isso deve continuar sendo feito por cada um de nós, né, ao recebermos, de repente, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, sempre uma informação, seja qual for, mas, inclusive em relação aos textos de Ellen White, sempre checar, verificar e também confirmar qual é o contexto, né, em que ela fez tal afirmação. Muito bem. Chegando aqui a uma conclusão, né, da nossa discussão ao longo desses dias, uma pergunta, pastor Guilherme. Ellen White enfrentou críticas em sua vida, em seu ministério? Sim, várias. Como os profetas bíblicos, ela sofreu oposição. Se for na Bíblia, né, o livro de Jeremias, por exemplo, eles sofreram oposição e não foi diferente com a senhora White. E um dos, talvez, a oposição mais ferrenha até era de pessoas que eram próximas dela e que perderam a fé. O exemplo, e talvez o maior no período em que ela estava viva, foi um indivíduo chamado Dudley Marvin Canright. Ele se converteu ao Adventismo aos 19 anos, em 1959, pelo próprio Tiago White, passou tempo com a família White, teve um próximo relacionamento com a família White, mas depois de ter sido ordenado, né, ao ministério em 1886, ele teve uma discussão com respeito à lei em Gálatas. Isso levou ele, depois de ele ter recebido, né, uma repreensão da irmã White, de se amargurar, né, e o relacionamento dele, né, com ela ele deixou, né, até que em 1887 ele formalmente saiu da igreja e começou a publicar livros que eram críticos da irmã White, que o mais famoso, né, é Seventh-day Adventism Renounced, né, o Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, e a vida, The Life of Ellen White, né, a vida da senhora White. E ambos esses livros, ele articula esses argumentos que nós vimos, né, nos episódios anteriores sobre plágio, e muitos dos argumentos hoje que vocês vão encontrar na internet ou em livros, principalmente por pessoas que são ex-adventistas, são uma repetição e uma reciclagem desses argumentos que foram feitos por Canright no século XIX. Perfeito. E é interessante ver que ela não está sozinha, né, pastor Guilherme? Ela está acompanhada de outros muitos profetas, né, Moisés, Jeremias, que foram criticados, né, João Batista, o próprio Jesus. Então ela está muito bem acompanhada, não é? Inclusive de pessoas que foram próximas, né? Ela foi criticada por pessoas que foram próximas, como aconteceu com Moisés também e outros, né? Então a gente não tem que ter medo dessa situação, né? Mas claro que entender que muitas críticas realmente, aí essas que a gente tem estudado aqui, são críticas injustas, né? Bem, o pastor Guilherme mencionava há pouco a respeito dessa questão de que as críticas, que embora tenham uma aparência de novidade, muitas vezes nas mídias sociais hoje, repetem, batem na mesma tecla, enfim, de questões que foram levantadas lá no passado. Agora, um ponto talvez interessante de a gente esclarecer também, a partir dessa reflexão, é o seguinte: nós podemos ver um certo padrão no perfil dos críticos de Ellen White, além de os assuntos serem recorrentes,
Qual é o perfil? Sabemos que existem críticos internos e os críticos externos também. Podemos dar um panorama nesse sentido, pastor Jonatas? Então, Márcio, sim, há um perfil que a gente percebe que está presente na maioria dos críticos. Eu me lembro de um texto bíblico que está em 1 João capítulo 4, verso 1. Eu até anotei ele aqui para ler nesse momento. Amados, diz João, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Né? Então, João nos convida a provar os espíritos, né? E é muito importante isso. Há um artigo que eu iria fazer referência aqui, que é da Revista Adventista. Opa! Né? Olha aí. Revista Adventista do pastor Alberto Tim, de abril de 2005. Já faz uns seus 20 anos, né? Que ele foi publicado. Mas está disponível no nosso acervo, inclusive. Olha, a gente pode colocar o endereço aqui para você. Aproveite. Esse é um artigo muito interessante, eu tenho certeza que tem muitos bons lá também. O título do artigo é A Igreja e os seus críticos, características pessoais dos pretensos porta-vozes da verdade. E ele inicia o artigo comentando, eu acho que é muito importante isso, nós não podemos julgar o motivo das pessoas, nem a intenção do coração, só Deus pode julgar. Mas olhando, né, o padrão dos críticos da igreja, dos críticos de Ellen White, a gente percebe que em muitos casos são pessoas que têm desequilíbrio emocional, né? Um certo toque, né? Transtorno de obsessivo compulsivo, né? Porque eles fazem agora dessa crítica a Ellen White, crítica a outras pessoas, quem sabe figuras da igreja, como a única missão da vida, né? E acabam focando só no negativo e se tornam compulsivos nisso, né? E tudo que produzem é para criticar, né? Então esse é uma característica interessante. Muitos desses críticos, né, têm frustrações pessoais e acabam direcionando esse rancor, né, contra mágoas, injustiças que às vezes as pessoas enfrentaram na vida da igreja. A gente sabe que nós não somos perfeitos como seres humanos, né? Nós falhamos. E agora essas frustrações às vezes são canalizadas para crítica, né, da igreja de Ellen White. Problemas morais e familiares, alguns dos críticos também enfrentam essa dificuldade, né, e acabam projetando nos outros, né, como por exemplo na questão da avareza, às vezes sentimentos que eles mesmos estão enfrentando, dificuldades financeiras, egocentrismo, que é aquela ideia de que eu me torno o padrão da verdade. Então, se as pessoas não concordarem comigo, não tiverem a visão que eu tenho, as pessoas estão sempre erradas. Né? Então, há um pouco também de egocentrismo e, claro, que, acima de tudo, esse espírito acusador, né? Que realmente está sempre voltado para acusar, ver as coisas negativas. E isso certamente não faz bem para a vida espiritual do crítico, né? E revela até um certo tipo de transtorno, não apenas emocional, mas espiritual também, né? Porque nós não fomos chamados para viver criticando tudo, né? Então, acho que esse é o perfil que eu vejo e o pastor Tim também compartilho com ele essa visão aqui. E também nesse mesmo artigo, né, pastor Jones, o pastor Tim, ele aponta algumas estratégias que os críticos usam, e embora tenha sido escrito quase 20 anos atrás, a gente vê essas mesmas tão relevante. Estratégias, né? E uma delas é demonstrar, né, assim, uma falsa santidade, um falso conhecimento das escrituras, e numa era, né, em que nós vivemos com tantas pessoas que são analfabetas bíblicas, é muito fácil serem suscetíveis a caírem nas armadilhas desses críticos. Outra estratégia é uma pretensa originalidade, né? Eu sou o novo reformador ou o novo Lutero, então esse apelo à novidade, né? Que é algo que pode ser atraente, um discurso autobiográfico, né? De vitimismo, de que a igreja está me perseguindo, difamação da igreja. São todas, assim, algumas estratégias que nós vemos os críticos usando para difamar tanto a senhora White, também a própria igreja. Perfeito.
Agora, existe uma responsabilidade muito grande também de todo intérprete, tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White também, né? Porque interpretações equivocadas, extremistas, podem alimentar também a crítica, né? Eu gosto de uma analogia que é feita, que é a analogia da ampulheta, de você restringir a verdade como se ela se limitasse a um só ponto, né? Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade de que a nossa postura em relação àquilo que nós lemos e a forma como interpretamos pode também alimentar esse universo rancoroso, né, de críticas, e que tem se tornado cada vez mais agressivo, ácido, e levado pessoas a estabelecer a crítica como um lema de vida. E infelizmente, quando a gente olha para histórias até do próprio Dudley Cartwright, uma história muito triste de alguém que em algum momento fazia reflexões de que estava seguindo por um caminho errado, mas que não conseguiu vencer o hábito da crítica. Com certeza. E dentro dessa estratégia que o pastor Guilherme colocou, Tonete, dos críticos, existe a questão da tendência de isolar textos, né, do seu contexto, tanto histórico quanto literário. Existe a questão do anacronismo, né, por exemplo, essa questão do plágio, né, que foi comentado no outro programa, né, ou seja, atribuir questão de plágio para uma pessoa do século XIX, usando, claro, a regra de hoje, né, a generalização, né, você transformar um incidente em uma acusação ampla e simplista, né, ignorar o fruto também, né, focar em supostas falhas, entre aspas, enquanto ignora os resultados esmagadores e positivos do ministério dela, né? E aí a gente já entra numa outra questão, né, Tonete, que é como lidar com essas críticas, então, né, que eu acho que é uma pergunta importante, não é, pastor? Excelente. É verdade. Eu creio que a melhor maneira de lidar com as críticas é uma hermenêutica correta dos escritos de Ellen White, né? E, claro, como o pastor Guilherme comentou, acima de tudo a leitura dos livros de Ellen White. Porque falar sobre o que Ellen White escreveu é uma coisa. Agora, ler o que ela escreveu muda completamente a nossa perspectiva. Porque a gente vai perceber que as críticas não fazem sentido quando você entra em contato com o conteúdo dela. Então, no livro, um outro livro, né, Entendendo Ellen White, que inclusive também tem na Casa Publicadora Brasileira, George Knight escreve um capítulo que é muito interessante, onde ele dá algumas dicas de como você deve interpretar Ellen White. E eu queria mencionar, né, junto com o pastor Guilherme aqui, algumas dessas dicas. A primeira é começar com uma perspectiva saudável, né? Ou seja, é ter essa leitura simpática. É você entrar para a leitura do texto com o coração aberto, sem pressupostos, sem os preconceitos, e exatamente, que pode minar, né, a sua perspectiva. Como também acontece com a Bíblia, vamos orar, né, para que Deus nos direcione, para que Deus nos dirija, para que Deus mude, né, a nossa postura e entrar com uma postura de fé em vez de uma postura de dúvida, né? Outro seria focar nas questões centrais. Então, às vezes, as pessoas focam em um aspecto, alguma coisa que Ellen White disse, mas se esquece do todo, dessa grande, né, figura, né, dessa big picture, como o pessoal fala. Né? Quadro completo. Quadro completo. Né? Então, isso é fundamental, né, quando você vai ler os escritos de Ellen White. E por isso que a leitura é importante, para que você tenha uma visão mais panorâmica de tudo que ela falou. Né? Eu acho que um outro ponto também a ser considerado, seguindo aí a sequência que o pastor Jonatas nos colocou, é levar em conta os problemas em comunicação. Né? Será que é o texto que está errado, é a nossa compreensão do texto? A nossa tendência é sempre culpar aquilo que nós observamos ao invés da nossa observação. E também é importante estudar toda a disposição disponível sobre o assunto. Né? Não focar somente em um texto, mas comparar esse texto com o que ela diz no todo dos seus escritos e à luz desse todo maior dos seus escritos. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais e mais, ao mesmo tempo, mais simples e mais complicada na hermenêutica, na interpretação de um texto, é o bom senso. Né? Porque bom senso é difícil de você ensinar bom senso para uma pessoa. Né? Como você ensina bom senso para alguém? É difícil, né? É uma coisa que a gente, claro, acredito que a gente pode desenvolver, mas é difícil de ensinar. E quando a gente vai ler os escritos de Ellen White, como a Bíblia também, nós precisamos ter bom senso, né? E evitar
interpretações extremadas, né? Porque a gente vê um equilíbrio muito grande em Ellen White. Em algumas circunstâncias, ela dá conselhos para uma pessoa e em outras circunstâncias, ela dá conselhos diferentes, porque as situações são diferentes. Então, a gente precisa levar em conta esse aspecto também. E, por isso, estudar, né, cada declaração dentro do seu contexto histórico. Então, esse livro, ele é uma compilação... Ok, se ele é uma compilação que é uma colagem, né, de diversas fontes diferentes, vamos ver da onde está vindo esse texto. Às vezes é de um artigo de uma revista que ela escreveu, o que faz parte desse... E hoje a gente tem na internet tudo disponível de uma maneira muito fácil para todo mundo. Então, é importante a gente entender o que ela falou dentro do seu contexto histórico e literário também, né? São dicas, eu acho, que são importantes para a gente lidar com as críticas a Ellen White. Preciosas. A gente agradece por vocês terem compartilhado. Até boa vontade. Alguns precisam de boa vontade. É verdade. É verdade. Duas virtudes importantíssimas e raras no contexto de hoje. Bem, nós, ao longo desta semana, destes 5 videocasts, a gente falou bastante a respeito do que outros têm dito a respeito de Ellen White. Né? Eu acho que talvez uma forma interessante de nós concluirmos esse momento que nós passamos juntos aqui seria perguntando para vocês que diferença que a leitura dos escritos de Ellen White tem feito na vida de vocês. Vou começar aqui com o pastor Guilherme. Obrigado. Eu queria, iniciar a minha resposta dizendo, na sua série do Grande Conflito, Ellen White ela começa com Deus é amor, em Patriarcas e Profetas, e ela termina o Grande Conflito, o seu último volume, com Deus é amor. E no centro daquela série nós temos Desejar Todas as Nações, que fala de Jesus Cristo, a encarnação do amor. Então, quando eu vou nos escritos de Ellen White, eu vejo um Deus que é amor. E isso, para mim, faz toda a diferença. Eu sei que você falou um pouco a respeito de mim, sobre minha educação. E estudei em Yale, em Princeton. E tem sido um privilégio estudar nessas instituições. Mas tem sido locais onde eu encontrei um Deus diferente, né? Mas um Deus do tradicionalismo, um Deus no meu caso, que é onde eu tive uma educação calvinista no seminário teológico, e Princeton é um Deus que determina quem vai ser salvo, mas quando eu me aproximo dos escritos de Ellen White, eu encontro um Deus que é amor. É um Deus que criou seres humanos com livre-arbítrio para dizer sim para a sua oferta de amor, e é algo que nós mais precisamos. Num mundo em que os corações humanos têm sido cauterizados pelo secularismo, pela falta de esperança, quando eu me aproximo dos escritos de Ellen White, elas me apontam para uma luz maior, que é a Bíblia, que me mostra um Deus que é amor, que não é simplesmente uma máquina, uma ideia, mas um Deus que se fez carne e que vai voltar para nos estar com Ele para todo sempre. Né? Esse Deus que morreu por nós, Ele em breve voltará, e por isso eu desafio você, assim como eu desafiei no episódio passado. Se você ainda não leu, por favor, dá uma chance aí para o Espírito de Profecia, e eu prometo que não só o seu coração vai ser consolado, mas você vai ter a experiência de encontrar esse Deus que é amor, e a sua vida, o seu relacionamento e a sua leitura da Bíblia, eu prometo, vão aumentar também. Excelente. Que bom, né? Eu diria também que os livros de Ellen White fizeram uma tremenda diferença em minha vida, né? Eu poderia citar aqui vários, mas eu me lembro de quando eu estava lendo o livro O Desejado de Todas as Nações pela primeira vez, e em vários trechos eu começava a chorar, né? Era uma época em que eu estava começando a trajetória de preparação para estudar teologia, e quanto mais eu leio, mas eu percebo que Deus inspirou, né? E tem momentos em que eu estou lendo Ellen White e eu penso assim, não pode ter vindo de uma outra fonte senão Deus, né? E eu acho que é esse exercício que muitos precisam fazer, né? A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E no contexto das revelações que a gente acredita que são de Deus, a gente deveria fazer esse exercício. Provem e vejam, né? Experimentem, leiam, né? Com espírito de sinceridade, o coração aberto, como o pastor Jonatas falou. Então, para mim, fez a grande diferença e faz. Cada vez que eu leio, mais eu tenho convicção de que Deus usou
essa mensageira, né? Perfeito. A gente finaliza então esse momento aqui dessas impressões pessoais com o pastor Jonatas. Sem dúvida, o impacto de Ellen White na minha vida é tremenda. Eu me lembro que a primeira vez que eu li os escritos dela, o primeiro momento que eu tive contato foi ainda na minha adolescência. Eu nasci num lar adventista já, meus pais eram adventistas, e eu aprendi, né, desde muito cedo a ler os livros de Ellen White. E eu me lembro que quando eu li pela primeira vez a série O Grande Conflito, que coisa impressionante. Aquilo me impactou de uma maneira tão grande, porque é a maior de todas as histórias. Nenhuma história é como essa história. É a verdadeira história, a nossa história. E eu me lembro disso assim, muito nitidamente, o impacto espiritual que a leitura dessa série fez em mim, né? E em cada momento da minha vida, eu me lembro de um livro especialmente, em momentos importantes, né, especiais, que os livros de Ellen White fizeram uma diferença. Por exemplo, antes de casar, eu li com a minha esposa o Lar Adventista. Então, lemos o Lar Adventista. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu li Orientação para Criança. Né? Quando eu me tornei, claro, até foi antes de vir o primeiro Pietro, quando eu me tornei, quando eu estava me preparando para o ministério pastoral. Então, e eu me lembro que diferença isso fez, né? E ainda faz na nossa família. Então, Ellen White esteve comigo nos momentos mais importantes da minha vida, né? E ela vai continuar até hoje, né? Eu tenho o hábito diário de ler os escritos de Ellen White e isso tem um impacto assim positivo tremendo. Realmente, quando nós lemos, ela nos conduz para a Bíblia, né? Ela nos conduz para o amor de Cristo, né? Ela tem essa centralidade de Jesus nos seus escritos. E eu queria aqui fazer um apelo para você que está nos acompanhou, né, durante essa semana, ou quem sabe que está acompanhando esse episódio, aqui o último apenas, mas depois você vai poder rever, né, todos os demais. Leia Ellen White, né, acima de tudo, e experimente, né, a bênção que é ter acesso a essas revelações do céu para você. Sabe que alguns dizem, não, o que Ellen White escreveu é só conselhos, né? É verdade, em certo sentido são conselhos, mas quando um conselho é dado por um profeta, você deve levar muito a sério esse conselho, né? Quem sabe nos falta uma palavra aí na língua portuguesa para expressar conselho. Então, escute, tem o privilégio, né, de ouvir os conselhos diretamente do céu para você, também através do Ministério de Ellen White. E eu tenho certeza que, assim como foi no nosso caso, a sua vida também será impactada. Então, experimente. Provai e vede, né, que o Senhor é bom. E faça isso também através dos escritos de Ellen White. Bem, com esse convite a gente encerra mais uma semana do Espírito de Profecia. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se você já teve alguma experiência marcante também com os escritos de Ellen White, quem sabe você pode compartilhar aqui no chat para incentivar outras pessoas a passarem por essa experiência pela qual você passou, ou experiências semelhantes a essas que foram compartilhadas aqui pelos nossos colegas. Até uma próxima oportunidade e experimente você também essas orientações bíblicas que o Senhor revelou a essa mulher de Deus com informações, diretrizes para cada área da nossa vida. São princípios que são bíblicos, estão de acordo com a Bíblia e que nos levam a amar cada vez mais e a nos pautarmos pela palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.